E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo com eles, disse-lhes: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Na verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E Jesus disse: tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão, abençoando, partiu entre eles, deu aos discípulos e disse-lhes: tomai e comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice, deu graças e deu-lhes, dizendo: bebei dele todos, porque disso é o meu sangue, o novo testamento, sangue de um novo pacto, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis esse fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Ainda em pé, como nós estamos, a mesa está posta, querido. Nós vamos celebrar a ceia hoje à noite. Mas esse mesmo espírito de adoração, eu queria que a gente repetisse só o refrão dessa canção. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Senhor, o nosso coração está preparado para comer deste pão e beber deste cálice. Inunda, Senhor, este lugar com a tua presença nesta hora. Abre mesmo, Pai, os céus sobre este lugar. Derrama a tua unção, que salva, que transforma, que cura, que liberta, que muda a nossa história. Que este seja o nosso alimento nesta hora, Senhor, o teu pão, o teu cálice. Alimento que nos prepara, alimento que nos conduz, alimento que nos sustenta. É o teu pão, é o teu cálice. Nós nos servimos a tua mesa, Senhor, e declaramos: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Bendito seja o nome de Jesus, autor e consumador da nossa fé, aquele que era, que é e que será eternamente, porque por Ele, para Ele e por meio dele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Tu és o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Nós nos prostramos aos teus pés e declaramos: Santo, 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 Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória. Nós nos rendemos aos teus pés, Senhor, porque o Senhor deixou a sua glória, se manifestou entre nós, nasceu da Virgem Maria, viveu neste mundo enfrentando as mesmas tentações que enfrentamos. Contudo, não houve pecado, nem palavra torpe se ouviu da sua boca. Foi obediente como servo,
servo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que nos céus dos céus, na terra, debaixo da terra, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Nós te amamos, Senhor, nós te glorificamos. Inunda o nosso coração com essa presença sobrenatural. Inunda o nosso coração, Senhor. Nós rendemos ao Senhor todo louvor, toda glória por Jesus. Amém, amém e amém. Você pode se assentar, querido. Eu quero convidar para vir à frente, para nos ajudar nesse momento, Pastor Marcos e a sua esposa, irmã Viviane. Quero convidar também o Sandro e a sua esposa, irmã Amélia. Eu acho que ela sentiu no coração que era ela. Querido, palavra para o seu coração, para o nosso coração nessa noite, é a experiência de Jesus. Com os discípulos, quando ele celebra a ceia, quando ele parte com os seus discípulos o pão, o cálice, os elementos estão diante de nós. Hoje à tarde, me preparando para este momento, olhei para esse texto e fiquei pensando em qual direção o Espírito Santo nos conduziria aqui nesta noite. Jesus se reúne com seus discípulos para a ceia, estava marcando ali com eles, estabelecendo uma nova dispensação, a dispensação da graça, porque até este dia, cada ano, os judeus se reuniam em Jerusalém e milhares de cordeiros eram sacrificados, o sangue espargido sobre o altar, e a declaração do sacerdote reiteradamente relembrando ao judeu que pelo sangue do cordeiro imaculado os pecados eram perdoados e a justiça de Deus restabelecida. Agora Jesus reúne os seus discípulos e lhes diz: a partir deste momento, a partir dessa tarde, a partir desse dia, a partir de hoje, não mais sangue de cordeiros, nem de bodes e nem de touros, mas agora eu dou meu próprio sangue por vocês, e o seu pecado está de uma vez para sempre justificado diante de Deus pelo meu sangue e pelo meu corpo. Então eu quero hoje à noite fazer ao seu coração alguns desafios especiais. O nosso tema, ou aquilo que eu poderia sintetizar como a palavra desta noite, é essa: coma deste pão e beba deste cálice. Coma deste pão, beba deste cálice. Pastor, eu ainda não sou batizado. Então você não pode ainda fisicamente comer deste pão e beber desse cálice, porque ainda lhe falta mais um passo na sua caminhada cristã. Mas hoje, no nome de Jesus, você pode estabelecer na sua vida também uma nova dispensação de Deus para você, um novo tempo de Deus para o seu coração,
um novo tempo de Deus para a sua vida. Então, se você pode fisicamente ou não participar desses elementos, mas você o pode de maneira espiritual. Por isso, eu quero desafiá-lo: coma deste pão e beba deste cálice. E eu olho para o texto bíblico e vejo por que foi que Jesus chamou os discípulos e disse a ele: vamos celebrar juntos a Páscoa. E agora quero celebrar a Páscoa de maneira diferente com vocês. Certamente essa não foi a única Páscoa que Jesus celebrou com os seus discípulos. Pelo menos em 3 outras ocasiões ela foi celebrada, certamente nos mesmos rituais que os judeus o faziam: o cordeiro, os pães asmos, as ervas amargas. Certamente cumprindo todo o ritual que todo judeu fazia, Jesus o fez com os discípulos. Mas esse seria diferente. E por que foi diferente? Por que foi uma noite diferente? Porque Jesus estava preparando a si mesmo e aos discípulos para aquilo que haveria de vir. Eu olho para esse texto e vejo aqui a nossa vida, querido. Eu vejo que se passa daqui para frente com aquilo que acontece comigo e com você em todo o tempo. A Bíblia vai dizer que Jesus celebra a ceia com os discípulos, reparte a eles os elementos, o pão, o cálice, e diz a eles: comam e bebam, esse é o meu sangue, esse é o meu corpo. E quando eles terminam aquela celebração, aí ele diz: esse é um alimento novo para a sua vida, esse é um novo elemento para a sua vida espiritual. E quando você come deste pão e bebe deste cálice, você está pronto para que venha a seguir. E o que veio a seguir, irmãos? A Bíblia vai dizer: o passo seguinte, a Bíblia diz que Jesus vai para um jardim chamado Jardim do Getsemane. Ele vai orar, ele vai para um tempo de angústia. E a Bíblia diz e conta-nos que ele vai para aquele jardim, ele chama os discípulos e: vamos comigo. Ele segue adiante, os discípulos ficam um pouquinho mais para trás, mas de repente eles começam a se sentir cansados e dormem, e Jesus está orando. E vocês lembram o que ele diz na oração? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia, aquele era um cálice que ele teria que beber, e não era um cálice agradável. Ele sabia o que viria a seguir, era um tempo de sofrimento e dor. Mas ele não se abstém do jardim do Getsemane, ele não se abstém da oração, porque ele já havia comido deste pão e bebido o cálice. Querido, na minha vida e na sua vida não é diferente. Quantas vezes nós não saímos daqui para enfrentar na segunda-feira uma segunda-feira de guerra e de luta? Quantas vezes não saímos de cada culto para enfrentar a vida como ela é, cheia de adversidades, cheia de problemas, cheia de batalhas? Quantos de nós não saímos daqui para chorarmos no nosso quarto, no nosso travesseiro? Quantos de nós não saímos daqui e dizemos: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice? Mas ouça, querido, quando você come deste pão e bebe deste cálice, você está preparado para enfrentar as angústias da vida. Quando você come deste pão e bebe deste cálice, você está alimentado para enfrentar as batalhas da vida. Esse é o pão que alimenta, esse é o cálice que te sustenta. Quando você participa desses elementos, você está dizendo: Senhor, ainda que a minha luta seja angustiante, eu sei que o Senhor está comigo. Eu gosto de, especialmente, 2 cenas do filme A Paixão de Cristo, dirigida por Mel Gibson. Me encantou. As primeiras cenas, o filme começa com Jesus no jardim do Getsemane. Você vai se lembrar. Ele está orando. Enquanto ele ora, há uma serpente que sai entre as folhas de um mato e se aproxima de Jesus. Ele está orando. Não há palavra no filme, mas achei a ideia fantástica, porque ele sela ali o que Gênesis 3:15 já prometia, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Deus disse a Eva: porque você deu lugar à serpente,
ela vai lhe perseguir e vai lhe ferir o calcanhar, mas da tua descendência vai nascer alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. Jesus ora. Quando ele se levanta, a serpente está ali. Você se lembra o que ele fez? Ele esmagou a cabeça da serpente. Querido, quando você come deste pão, quando você bebe desse cálice, Deus está preparando você para enfrentar o inimigo. E a Bíblia diz que Ele vai colocar o diabo debaixo dos seus pés. Então eu desafio você hoje à noite: coma deste pão, beba deste cálice. É o pão de Deus para a sua vida. É o cálice de Deus para o seu coração. O passo seguinte é que Jesus é preso, e você conhece a história. Preso, torturado, maltratado, é levado perante o sinédrio, é julgado, é emitido o julgamento, é condenado à morte, e ele enfrenta cada um daqueles açoites, enfrenta a coroa de espinhos, em cada passo que ele dá rumo à cruz. A Bíblia diz que ele caminha levando a sua própria cruz, como um malfeitor. Isso me lembra, querido, muitos de nós que saímos aqui com tanto desejo de que o nosso peso seja aliviado, mas sob a convicção de que há sobre nós um peso, e que por mais que você ore e clame, ainda esse peso continua sobre você. Quantos de nós não temos levado a nossa cruz dia após dia? Talvez seja na sua família, na sua casa, na sua história. Talvez sejam lutas e guerras interiores, talvez sejam batalhas na sua mente, talvez sejam guerras espirituais. Mas quando ele toma este pão e bebe do cálice, ele está dizendo: eu estou pronto para enfrentar e levar a minha cruz até o dia em que eu vou trocá-la por uma coroa de glória. Querido, eu desafio hoje à noite, eu desafio: coma deste pão, beba deste cálice, e você vai enfrentar as lutas da sua vida, ainda que sejam as tormentas, as batalhas, as lutas, as guerras, ainda que sejam pressões, ainda que seja humilhação, sob a convicção de que um dia chegará o tempo em que Deus vai trocar a sua coroa de espinhos por uma coroa de glória. Coma deste pão, beba deste cálice. O passo seguinte é que Jesus está entre aqueles que o agridem, à sua volta, ao derredor, aqueles que durante os anos o seguiram, especialmente os 12 mais próximos. E você conhece a história e vai lembrar que a Bíblia diz que aqueles discípulos abandonaram a Jesus. Mas houve um deles em especial que a Bíblia relata, que de repente alguém o viu e disse: parece que eu conheço você. Você é alguém que estava com ele. E Pedro vai dizer: não, eu não conheço, eu não sei quem ele é. De repente alguém o reconhece mais adiante e diz:
acho que me lembro de você. Você é aquele que estava sempre perto de Jesus, tinha respostas, tinha palavras. E ele disse: não, eu não estava com Jesus. Oh querido, quantos de nós não nos encontramos nessa situação hoje à noite? Quantas vezes no seu trabalho alguém disse: mas você não é crente? E você disse: mais ou menos, eu vou na igreja. Quantas vezes alguns dos seus vizinhos não estava com o coração angustiante, e você se furtou da responsabilidade de ser instrumento de Deus para abençoá-lo? Você estava negando Jesus, como Pedro, como Tiago, como Bartolomeu. Nenhum deles estava por aí. Mas ouça, o recado de Deus também é para você hoje à noite. Ainda que você tenha negado a Jesus, coma deste pão e beba deste cálice, porque Ele vai restaurar a sua vida. A graça de Deus é abundante sobre você. Jesus não olhou para Pedro e disse: eu não quero mais você me seguir. Ele olha para Pedro e diz: Pedro, você me ama? E Jesus restaura no coração de Pedro a perspectiva de que era um homem que havia comido e bebido o cálice e o pão com Jesus. Quando você come deste pão e bebe deste cálice, há uma aliança entre Deus e você. E ainda que você caia, Deus não desfaz a aliança que fez com você. Ainda que você peque, ainda que você escorregue, a Bíblia diz que o justo pode cair, mas ele não vai permanecer no chão. Deus vai restaurar você, vai te levantar outra vez, porque a graça de Deus, quando a gente come deste pão e bebe desse cálice, é o que nos mantém de pé, nos fortalece, nos revigora. Ainda que você tenha falhado, querido, o Senhor está neste lugar. O pão e o cálice estão aqui. E ainda que você não possa fisicamente beber do cálice ou comer do pão, você o pode espiritualmente. É o tempo de Deus mudar a sua vida. Mais que isso, querido, Jesus é crucificado. Ele é pregado numa cruz. E quando ele é pregado numa cruz, como um malfeitor, como um ímpio, a Bíblia diz que ele olha para os seus algozes. Ele poderia orar e dizer: Senhor, envia aí anjos, e Deus enviaria miríades de anjos ao seu socorro. Com uma só palavra, todo aquele sofrimento teria fim. Mas ele olha para aqueles algozes, não com olhar de raiva, não com olhar crítico, mas ele olha para cada um e diz: Pai, Pai, perdoa-lhes, 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 perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Meu irmão, olha para mim um pouquinho, por favor, presta atenção. Eu quero desafiá-lo hoje à noite a comer deste pão e a beber desse cálice, e a se encher do único amor que é capaz de perdoar a quem lhe faz mal. É o amor de Deus. Não há amor maior do que esse, nem o amor mais apaixonado do mundo. É capaz de dizer: eu libero você, ainda que você tenha me destruído, ainda que você tenha me feito mal, eu quero andar com você e te abençoar todo o tempo da minha vida. Isso só é possível se você tiver comido deste pão e bebido deste cálice. Eu desafio nessa noite, querido: coma deste pão, beba deste cálice, encha-se deste amor que é capaz de inundar o coração de alguém enraivecido e de perdoá-lo pela graça do Senhor. Coma deste pão, beba deste cálice, e você vai descobrir
que este é o alimento que vai produzir em você amor por alguém que você não ama, perdão por alguém que você não é capaz de perdoar, cuidado por quem você não deseja cuidar. Mas quando você come deste pão e bebe desse cálice, você vai ser inundado por este amor que é capaz de olhar para o outro e dizer: Pai, perdoa-lhe, ele não sabe o que faz. Mais do que isso, querido, na cruz, a Bíblia diz que ele clama ao Pai, ele ora e diz: Deus meu, Deus meu, Elohim, Elohim, clamar sabactani, Deus meu, por que me abandonastes? Ele chega até esse ponto, e a Bíblia diz que naquele momento ele entrega o seu espírito. Ouça, não foi a cruz, não foram os pregos, não foi uma lança, ele decidiu entregar a sua vida por mim e por você. Uma cruz nunca mataria Jesus. Uma lança nunca tiraria a sua vida. Ele deu, ele entregou a sua vida. Querido, quando nós comemos este pão e bebemos este cálice, então passamos a entender o que significa de fato. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Ele chama a mim e a você, para que a gente coma deste pão e beba deste cálice e saia por aí dizendo: Deus, a minha vida está à tua disposição para servir como instrumento do Senhor para abençoar outros. É por isso que a gente tem repetido aqui dia após dia: nós existimos para glorificar a Deus e abençoar pessoas. É por isso que nós estamos aqui, querido. Quando a gente come deste pão e bebe desse cálice, nós estamos dizendo: Amélia, Deus, o Senhor pode me usar. Nós estamos dizendo: Sandro, usa os meus talentos, usa os meus dons. Nós estamos dizendo: pastor, nós somos instrumentos das suas mãos. Estamos vivendo cada dia. Senhor, nós estamos aqui, nós damos a nossa vida. Ninguém a toma, diz o Senhor Jesus, ninguém me toma a vida, eu a dou. Eu quero desafiar você, querido, a comer este pão e tomar esse cálice, dizendo: Senhor, eu estou dando a minha vida ao Senhor, eu estou entregando a minha vida ao Senhor. O Senhor pode me usar com uma ponte, com uma flecha, com um escudo, eu não sei, mas o Senhor pode me usar. Mais que isso, Ele morre, Ele está morto, é sepultado. Sexta-feira à tarde, Jesus é sepultado. No sábado, diz a Bíblia, não houve movimento nenhum, ninguém fez nada no sábado. Foi um dia triste, o dia em que os discípulos se retiraram e cada um pensou em voltar à sua velha vida. Alguns voltaram para a pesca, voltaram para a sua casa,
voltaram para os seus afazeres, e eles pensavam: o nosso mestre se foi. Era um tempo de solidão e de angústia, mas aquele tempo teria um fim, porque na sexta-feira, na quinta-feira, eles tinham comido pão e tomado cálice. Querido, coma deste pão e beba deste cálice, e você vai descobrir que nem a pior noite da sua vida vai segurar a bênção que Deus tem preparado para você. O salmista diz: a tristeza e o choro pode durar a noite toda, mas pela manhã vem a alegria. Coma deste pão e beba desse cálice, e você estará sendo alimentado para enfrentar uma noite traiçoeira, ainda que seja, esperando o raiar de um novo dia, porque a vitória vem pela manhã. A vitória vem pela manhã. Ele foi sepultado. A Bíblia diz que a morte não pôde detê-lo. Então fica imaginando, Marcelo, o que aconteceu lá. Jesus, diz a Bíblia, foi ao mundo dos mortos. Eu queria falar sem chorar, chorar e não falar. Quem sabe um dia eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Vou chegar lá depois de muito treinamento, né? Muita capacitação, é assim mesmo. Mas eu fico imaginando que quando Jesus desce ao mundo dos mortos, Ele não está se debatendo, Ele apenas está lá. Ele sabe que tinha que descer ao lugar mais baixo da terra. Ele vai ao inferno, diz a Bíblia. Mas sabe o que a Bíblia diz também? Ele ficou lá sexta-noite, a noite inteira, sábado de manhã, a manhã inteira, e um movimento começou a acontecer no inferno, no lugar dos mortos. Sexta à noite, sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, o movimento aumentou. E a Bíblia diz que a morte não pôde detê-lo. Não pôde detê-lo. Na manhã de domingo, eu fico imaginando, Satanás chamou os seus generais e disse: o que está acontecendo? Está um movimento muito diferente aí. Parece que estou vendo uma luz. E eles disseram: é o seguinte, se Jesus ficar aqui mais algum tempo, isso aqui vai virar um lugar diferente. E a Bíblia diz que o inferno e a morte não puderam detê-lo. Ele não estava guerreando no inferno, irmãos, ele só estava lá. A presença de Jesus, onde quer que ele estiver, vai trazer luz, vida e vitória. Onde ele estiver. Então, querido, eu quero desafiá-lo nessa noite, no nome de Jesus, a comer deste pão e beber desse cálice. E quando você comer deste pão e beber desse cálice, vai lembrar que na manhã de domingo, depois daquela ceia, o dia amanheceu. Maria chamou uns amigos: vamos ao sepulcro, vamos levar umas flores para Jesus, vamos prestar a Ele a nossa honra, vamos. E elas juntaram ali umas flores, pegaram os vasos, os perfumes. Talvez alguém lembrou de um casaco, um pano que Jesus abençoou e levou. E quando eles chegaram lá no sepulcro, a Bíblia diz que naquela manhã elas olharam e disseram: não tem ninguém aí dentro, alguém roubou o corpo de Jesus. Quando elas saem, há dois anjos à porta da caverna, do túmulo, do sepulcro. E aí, querido, aí eles disseram o que Deus vai lhe dizer agora: você não precisa mais procurar entre os mortos aquele que vive para sempre. Ele ressuscitou, não está mais aqui.
E sabe onde Ele está, querido? Ele está neste lugar entre nós. Ele passeia aqui neste lugar. Coma deste pão, beba deste cálice, e você vai descobrir que andar pelo jardim do Getsemane é fato. Enfrentar dias e momentos de aflição também é fato. Enfrentar perseguição também é verdade. Enfrentamos lutas e batalhas também é verdade. Às vezes somos traídos e abandonados também é verdade. Mas também é verdade que quando a gente come deste pão e bebe desse cálice, Deus está nos preparando para um tempo de vitória absoluta. Porque essas nossas leves e momentâneas tribulações não se podem comparar a tudo aquilo que Deus já preparou para nós. Coma deste pão e beba desse cálice hoje à noite. Ainda que você não possa fazê-lo fisicamente, faça aí no seu espírito. Diga: Senhor, eu cego aqui hoje o meu compromisso de andar com o Senhor todo dia. O Senhor vai ser o meu alimento todo dia, o meu sustento todo dia. E ainda que eu enfrente os jardins do Getsemane da minha vida, ainda que eu enfrente as traições da vida, as perseguições da vida, ainda que eu enfrente a morte, eu sei que o dia chegará em que o Senhor dirá: é tempo de vitória, é tempo de conquista, é tempo de renascer, é tempo de ressurgir. Deus tem vitória para você. Você vai receber o cálice e o pão, e vai segurar aí com você. Devem participar da ceia aqueles que já entregaram a vida a Jesus, aqueles que já fizeram a sua pública profissão de fé através do batismo, são membros de nossa igreja ou de qualquer igreja na qual você tenha comunhão com o Senhor, esteja em comunhão. A ceia não é minha, a ceia é do Senhor. Não sou eu que digo quem pode ou não pode participar. Não participe da ceia se você estiver com uma vida longe da comunhão com o Senhor. Mas estar longe não é razão para não participar. Estar longe é motivo para você voltar e se reconciliar com o Senhor. Se você não é batizado, então não participe ainda deste momento. Fica o desafio para o seu coração tomar a decisão de descer as águas, cumprindo assim a ordenança de Jesus. Nós vamos cantar. Enquanto cantamos, você vai receber o cálice e o pão.